Aqui é Leonardo Luz, vindo diretamente de uma galáxia muito distante para o canal das Federações Espaciais. Venha, viajante do cosmos, que a viagem de hoje será pelo universo de Star Wars, uma galáxia muito, muito distante, que na verdade sempre esteve bem próxima dos nossos corações e imaginações. Star Wars não é apenas um conjunto de filmes, séries, livros ou quadrinhos. É um fenômeno cultural, um mito moderno que mistura ficção científica, fantasia, filosofia e política em uma única narrativa. George Lucas, seu criador, não estava apenas contando uma história sobre Jedis e Siths. Estava recriando arquétipos universais, inspirados nas lendas antigas, nas epopeias clássicas e nos estudos de Joseph Campbell sobre o herói. E é aí que está a genialidade de Star Wars. No fundo, não é só sobre espaçonaves e sabres de luz. É sobre a luta eterna entre luz e escuridão, entre liberdade e tirania, entre esperança e desespero. É sobre nós mesmos, refletidos em outra galáxia. Do ponto de vista de ficção científica, Star Wars se encaixa mais no que chamamos de space opera, ou seja, uma aventura grandiosa no espaço, onde a ciência é pano de fundo, mas o foco está nos personagens, nos dramas humanos e nas batalhas épicas. A força, por exemplo, é mais mística do que científica, mas isso nunca impediu Star Wars de inspirar gerações de cientistas, engenheiros e exploradores espaciais. Muitos dos avanços tecnológicos que temos hoje, desde hologramas até braços robóticos, foram sonhados primeiro nesse universo. E claro, não podemos esquecer da política. Star Wars mostra repúblicas caindo, impérios se erguendo, corrupção no Senado, manipulação de massas e o perigo do autoritarismo. É uma aula de ciência política embalada em naves espaciais. Palpatine é um exemplo clássico de como democracias podem ruir de dentro para fora. E é por isso que a saga continua tão atual. A trilogia clássica, lançada entre 1977 e 1983, revolucionou o cinema. Uma Nova Esperança apresentou ao mundo a jornada de Luke Skywalker e mostrou que ficção científica podia ser também uma aventura épica. O Império Contra-Ataca trouxe uma das maiores revelações da história do cinema, quando Vader se declara pai de Luke, um segredo que surpreendeu até a maioria dos envolvidos na produção do filme, além de aprofundar o drama dos personagens. Já o Retorno de Jedi concluiu a saga com a redenção de Anakin Skywalker e a queda do Império, consolidando a esperança como tema central. Uma curiosidade: a roupa de Luke, que começa branca em uma representação à sua inocência e cinza no segundo filme, com a revelação de Vader, no terceiro é negra, revelando a possibilidade do Jedi cair para o lado negro. Depois, no final dos anos 1990, veio a trilogia prequela. A Ameaça Fantasma introduziu a origem de Anakin Skywalker e a política instável da República. Ataque dos Clones mostrou o início da guerra que devastaria a galáxia. E a Vingança dos Sith trouxe a transformação definitiva de Anakin em Darth Vader, revelando-lhe o lado mais sombrio da saga. Apesar de críticas na época, esses filmes foram essenciais para expandir o universo e hoje são fundamentais para entender o arco completo da história. Já a trilogia sequela, lançada entre 2015 e 2019, reacendeu a chama para uma nova geração. O Despertar da Força trouxe nostalgia ao mesmo tempo que apresentou novos heróis como Rey, Finn e Poe. Os Últimos Jedi foi ousado ao questionar tradições, explorando falhas e dilemas dos personagens. E a Ascensão Skywalker encerrou a saga dos Skywalkers, misturando passado e futuro em uma conclusão polêmica, mas significativa. Na minha opinião, ainda que ruim, o melhor dos três últimos filmes. Você concorda? E a galáxia não parou nos filmes. Com a chegada da Disney,
o universo se expandiu para a televisão, abrindo novas perspectivas. The Mandalorian trouxe a visão do lado marginal da galáxia, com Din Djarin e o carismático Grogu conquistando os fãs. Andor surpreendeu ao mergulhar na política e na resistência contra o Império, mostrando uma ficção científica madura e complexa. Além disso, temos Obi-Wan Kenobi, que mostrou um lado mais íntimo do mestre Jedi no exílio, e Ahsoka, que continua a jornada da aprendiz de Anakin após a queda do Império. Séries animadas como The Clone Wars e Rebels também expandiram histórias, personagens e batalhas, conectando pontos importantes da cronologia. Mas nenhuma se iguala a quando, pelas mãos do mesmo criador de Samurai Jack, tivemos a primeira versão seriada em animação das Guerras Clônicas, episódios curtos, mais emocionantes. Cada produção amplia um pouco mais o mosaico desse universo vivo e em constante transformação. Não importa a mídia, Star Wars sempre encontra uma forma de emocionar, inspirar e nos lembrar por que aquela galáxia distante continua tão próxima de nós. Mas o que realmente faz Star Wars resistir ao tempo é a sua essência, a esperança. Mesmo diante das maiores adversidades, sempre há uma nova esperança. Sempre há um herói ou heroína disposto a se levantar. E talvez seja isso que mais precisamos ouvir. Não importa a época. Então, se Star Wars é sobre mitologia, política, aventura e esperança, ele também é sobre nós. Porque cada vez que olhamos para aquela galáxia distante, acabamos enxergando o nosso próprio mundo. Eu sou Leonardo Luz, do canal das Federações Espaciais. E agora eu quero saber de você. Qual é o seu momento favorito da saga? É a revelação de Vader, a batalha em Endor, a primeira vez que Luke acende o sabre de luz, ou algo mais recente, como a jornada de Din Djarin e Grogu? Escreva nos comentários, porque essa discussão é digna de conselho Jedi. E não se esqueça, inscreva-se, ative o hiperespaço das notificações e continue essa viagem comigo por todas as galáxias da ficção científica. Vida longa e que a força esteja com você.